Olá, que bom poder estar aqui novamente. Eu já estava com saudade de gravar os vídeos do YouTube. Nas últimas 2 semanas eu publiquei as lives sobre os modelos mentais que eu fiz lá no Instagram. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Mas hoje eu estou de volta com um vídeo fresquinho aqui no YouTube. Eu sou a Aline Moreira e se é a primeira vez que você está aqui, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que é um presente te ter por aqui. Se você já me acompanha há mais tempo, muito obrigada pelo seu carinho. Você é especial. Bom, e para não perder o costume, eu vou reforçar o meu convite para você se inscrever aqui no canal, curtir os vídeos, compartilhar, para que essa mensagem possa alcançar muita gente. Combinado? Então vamos lá. O vídeo de hoje vai tratar de um tema tão essencial para o nosso tempo, tão essencial para a nossa geração, que sinceramente eu não sei como alguém ainda pode viver sem ela. A fé. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Bom, eu sei que todos nós sabemos o que é fé, ou nós pelo menos achamos que sabemos. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção e assistisse até o final, para que você entenda toda a linha de raciocínio sobre a fé. E o meu desejo é que ao terminar de assistir esse vídeo, a sua fé tenha sido fortalecida. Bom, vamos lá. É impossível falar de fé sem falar de espiritualidade, de religião, de Deus. Toda fé é baseada em alguma crença, em algum Deus e em algo sobrenatural. Como cristã, eu vou tratar aqui da fé baseada na Bíblia, no que Deus, através do seu manual, que é a Bíblia, nos deixou revelado sobre a fé. Eu inicio com o conceito básico de fé, que está lá em Hebreus 11:1. Se você quiser, pega lá, dá uma pausa nesse vídeo, pega lá a sua Bíblia e leia comigo. Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Essa minha tradução da Bíblia aqui é a NVT, então talvez a sua tradução esteja um pouquinho diferente, mas eu vou repetir. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Uau! O conceito de fé é extraordinário. Eu não sei se você prestou atenção em cada uma das palavras, mas o conceito de fé, ele é impressionante. E ok, eu acredito que você já tenha ouvido sobre isso. E se eu te perguntar o que é fé, você vai recitar esse versículo ou algo parecido com isso. Mas eu quero que você preste atenção nos detalhes. Olha como o versículo começa. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ou seja, se eu vivo pela fé, eu já vejo o que eu estou esperando e eu já vivo conforme aquilo que eu espero. Consegue compreender que é muito além de esperar coisas boas, de acreditar em coisas boas, de desejar coisas boas? A fé, ela faz com que eu veja o que eu estou esperando, eu não fico imaginando, eu já consigo visualizar. E eu já vivo conforme aquilo que eu estou esperando. Aí ela continua, ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Você já parou para ir pesquisar o que significa a palavra convicção? Então eu vou te dizer. Convicção é uma opinião obstinada, uma certeza absoluta e convicta sobre alguma coisa. Sendo assim, a fé é a certeza absoluta de algo que não vemos.
Certeza absoluta, aonde não restam dúvidas. Nossa, Aline, já complicou esse negócio de fé. Tô começando a achar que eu tinha muita fé e agora já tô achando que eu não tenho muita fé. Bom, vamos lá do princípio. O nosso primeiro ato de fé, você quer testar se você tem fé? Porque a Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós faremos coisas extraordinárias. Então Deus não espera que nós tenhamos uma fé assim. Deus espera que nós tenhamos fé. E o nosso primeiro ato de fé é crer em Deus. Sabe por quê? Olha só, você vê Deus? Ele faz parte da sua realidade material aqui na Terra? Você consegue conviver com Deus assim? Você vê? Você consegue ver Deus de forma concreta? Não. Nenhum de nós consegue. Então, por que é que nós cremos que Ele existe? Porque nós temos fé. Esse é o princípio de tudo. E é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós não tivermos fé que Deus existe, nós não conseguimos nem ter um relacionamento com Ele, nem iniciar uma caminhada com Ele. Porque simplesmente para crer em Deus é preciso ter fé. Porque Deus é algo que não vemos, nós apenas cremos. Consegue compreender que a fé começa ali. E a fé, amadas, ela produz obediência. Presta atenção. Quando eu acredito verdadeiramente em alguém ou em algo, eu obedeço os seus preceitos, as suas leis, a sua direção, as suas verdades. Se eu não consigo ser obediente, eu não tenho fé. Sabe, existe uma grande diferença, presta atenção, entre ser simpatizante e ser crente. Crente no sentido de crer, de ter fé. Não crente no sentido pejorativo da palavra, né, que muita gente usa. Mas nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre pessoas que são simpatizantes da palavra, simpatizantes do evangelho e os crentes. Os crentes aqui, aqueles que creem, aqueles que são convictos da sua fé em Deus. Sabe por quê? Porque os simpatizantes, eles acham a religião, e daí seja ela qual for, né? E a espiritualidade, uma coisa bonita, uma coisa boa. Eles até frequentam os seus rituais, eles praticam alguns desses rituais. Eles se sentem protegidos convivendo com pessoas que praticam as mesmas coisas. Mas os simpatizantes são incapazes de obedecer. E é por isso que, por conta das decepções ou dos desagrados da vida, eles esmorecem. E muitos abandonam o que afirmavam crer. Por quê? Porque não existe fé sem obediência. E aí tem muitas pessoas que se simpatizam com a espiritualidade, mas quando chega a fase de obedecer, elas não conseguem. E obedecer, eu não estou dizendo aqui, amadas, de obedecer no sentido de algumas regras que já não fazem mais nem sentido, eu não estou dizendo isso. Eu vou te dar um exemplo do que eu cito como obediência. Perdoe aqueles que te ofendem. Dê a outra face. Quando alguém te insultar, dê outra face. É desse nível de obediência que eu estou dizendo. E as pessoas não conseguem porque elas se negam a perdoar. Elas querem ter razão em tudo. Elas se sentem magoadas por qualquer coisa. Elas se ofendem por qualquer coisa. Elas não conseguem obedecer. Compreende? A fé, ela leva à obediência. Se você não... Quando você diz assim, ó, eu não consigo... O perdão, ele é muito clássico, né? Então, quando alguém diz assim, eu não consigo perdoar, me desculpa, essa pessoa não tem fé. Porque ela está desobedecendo. Lá em Hebreus 11, esse mesmo capítulo que nós lemos aqui, a definição
de fé, nós vamos encontrar grandes exemplos de fé. Homens e mulheres que foram citados na Bíblia como exemplos a serem seguidos quando nós falamos de fé. E aí, se você lê o capítulo de número 11, eu te aconselho a ler, você vai encontrar pessoas totalmente diferentes. Você vai passar por grandes homens da Bíblia como Abraão, Noé, Isaac, Moisés, mas você também vai se deparar com uma prostituta. A prostituta Raabe, sendo citada na Bíblia como um exemplo de fé. No quesito fé, a Bíblia pega Abraão. Para quem está assistindo, agora nós estamos na época da novela Gênesis, né? Para quem está assistindo essa história, você vê como Abraão foi um homem de fé, porque ele obedecia sem questionar a Deus. E olha que Deus pediu cada coisa para ele, que misericórdia, né, gente? Então, a prova de que a fé produz a obediência, né? Então você pega Abraão, este homem, exemplo, e ele é colocado no mesmo capítulo de Raabe, uma prostituta, que foi um exemplo de fé, que salvou a si e a toda a sua família pela fé. E por quê? Todos esses homens e mulheres, com tantas diferenças, citados em Hebreus 11, eles tinham algo em comum. Todos obedeceram. A obediência. Não há como fugir. Se você diz ter fé e não é obediente, me perdoe, minha amada. Reveja o que você está chamando de fé. Sabe, algumas linguagens da Bíblia falam da fé como firme fundamento. Aquilo que sustenta. Fundamento é o quê? Aquilo que sustenta, que estabelece, que mantém de pé. E aí eu te pergunto, como está a sua fé? Como está a sua fé? E deixa eu te dizer uma outra coisa. Confiar em Deus não necessariamente é ter fé. Ó, meu Deus, ali, não, agora tu tá ficando doida, tu complicou. Presta atenção. Muita gente diz assim, ó, eu confio em Deus. Mas isso pode ser equivalente a confiar no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. A fé não é isso. Fé é ver, viver, agir, falar, pensar, se comunicar como se tudo, em todo tempo, desse certo. Afinal, a fé confirma que todas as coisas cooperam para o bem. Nossa, isso quer dizer então que quem tem fé não vai mais ter tristeza, nem dor, nem problema, nem aflição e nem ansiedade, Aline? Não, claro que não. Mas isso quer dizer que o bom ânimo e a mente de Cristo reinarão em nós e na nossa forma de viver. Amada, nós somos seres humanos, sujeitos às consequências do pecado, isso faz parte. Infelizmente, nós não temos como fugir disso. Mas a fé é o que nos torna mais parecidas com aquilo que nós seremos na eternidade. Isso é ter fé, é viver por fé. Eu já falo, penso, me comporto, vivo, comunico o mais parecido possível com aquilo que eu serei na eternidade. Porque eu vivo por aquilo que eu não vejo. Eu vivo pela minha obstinada convicção daquilo que a palavra de Deus me diz e não daquilo que eu estou lendo, não daquilo que as circunstâncias me dizem, não daquilo que a minha conta bancária me diz, não daquilo que o comportamento do meu marido, da minha esposa ou dos meus filhos me diz, não daquilo que o medo diz para o meu coração. Eu não vivo por isso. Eu vivo pelo que está aqui. E Deus diz que se nós tivermos falta de fé, nós podemos pedir para Ele. Amados, os discípulos que viram, que andaram com Jesus, eles precisaram pedir que a fé fosse aumentada. Você imagina nós, que não temos o privilégio de estar humanamente com Ele.
Claro que nós temos o Espírito Santo que está aqui conosco, é uma pessoa que está aqui conosco. Mas os discípulos sentavam à mesa fisicamente, olhavam nos olhos fisicamente de Jesus. E ainda assim, eles tiveram que pedir para que Jesus aumentasse a fé deles. Porque em tantos momentos eles foram... Nossa, eles nem tiveram fé. Mas sabe o que nós temos de vantagem dos discípulos? Nós temos uma promessa que os discípulos não tiveram. Jesus disse, vocês viram e por isso creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Ou seja, eu e você somos bem-aventuradas quando cremos. E o que é ser bem-aventurada, Aline? É aquele que desfruta da felicidade eterna, que tem prosperidade em todas as áreas da vida, que é afortunado, que tem o seu olhar naquilo que é eterno. Amadas, ter fé é tirar os olhos das coisas que estão aqui e colocar os nossos olhos no reino. Se você se abate com as coisas daqui, com o que a realidade daqui te mostra, com o que a vida daqui te mostra, você precisa pedir mais fé. Obviamente que você vai ficar triste, você vai ficar muitas vezes frustrada, decepcionada, abatida por algum motivo. Sim, isso vai acontecer. Só que entenda que isso são coisas muito passageiras e que mesmo diante desse abatimento que faz parte da nossa carnalidade, da nossa vida humana, você está sempre com os seus olhos espirituais focados naquilo que virá. Eu quero te dar 4 dicas para você fortalecer a sua fé. Pega aí, pausa o vídeo, pega um papel e uma caneta e anota. Se você sentiu, a minha fé realmente não tá muito bacana, eu vou precisar melhorar esse negócio, anota essas 4 dicas. A primeira delas, e a mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, tenha uma vida devocional diária com Deus. Essa dica número 1 é a dica de ouro. Sem ela, você pode até cumprir as outras, mas eu te garanto que de nada vai adiantar para a fé. A leitura da Bíblia, de um bom devocional e um período diário de oração são os fundamentos para fortalecer a fé. Sem isso, é como se você estivesse fundamentando a sua fé na areia. Não tem como dar certo, amada. Qualquer ventinho, qualquer ondinha vai levar embora. Dica número 2. Treine a sua mente para ter pensamentos bons. Você comanda os seus pensamentos. Eles não podem te comandar. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós podemos treinar a nossa mente para positividade e para vencer os pensamentos negativos e os pensamentos de derrota. Tem gente que diz assim, a minha mente é muito negativa, ela me comanda. Ei, não. Você é quem comanda a sua mente. Você é que alimenta o que vai estar lá dentro. E sabe como é que a gente faz isso? Dica número 3. Cuidado com o que os seus olhos veem e cuidado com o que os seus ouvidos ouvem. O que é que você tem assistido? Que tipos de livros você tem lido? Que tipo de música você ouve? Eu te afirmo que isso vai ajudar a determinar que tipo de vida você terá e o nível de fé que você vai viver. Você adora uma novelinha? Um jornal daquele bem sanguinário? Você ama casos de família? Você ama ouvir aquela música de fossa, onde todo mundo se trai, todo mundo se deixa, todo mundo mente? Ou aquelas músicas tão animadinhas, onde as mulheres são objetos que descem até o chão ou são cachorras? Cuidado. Isso vai matar a sua fé. É por isso que você não consegue controlar a sua mente, porque ela está cheia de lixo. Faça uma limpeza, jogue isso fora e você vai ver que sim, você consegue controlar o que habita na sua mente. Dica número 4. Aprenda a lidar de forma saudável com as decepções. Amada, deixa eu te lembrar uma coisa.
Você vive nesse mundo real e não na terra da Alice do País das Maravilhas. Aqui nós teremos aflições, nós somos avisadas disso desde o princípio. Eu e você teremos tristezas, dores, frustrações, perdas, decepções, luto. Está tudo certo. Quando você conseguir compreender que isso faz parte, você vai conseguir ressignificar tudo isso e seguir em frente. E para terminar, eu quero te dizer que a fé tem um preço. Ela não vem de graça. Apesar de ser um dom de Deus, ela também é uma decisão e vai exigir que você se esforce para mantê-la. O que eu posso te garantir é que vai valer a pena.